Muito bem, senhores, no tema sobre despesas públicas, no nosso estudo de AFO, temos que observar com atenção as regras específicas relativas ao pagamento e à ordem de pagamento que vai ser expedida, né? E aí é que vem aquela questão: como é que se dá o pagamento, como é que é feita a ordem de pagamento dentro das regras muito rigorosas e previamente estabelecidas pela lei para o cumprimento de despesas públicas. Bom, para isso, vamos direto ao assunto, vamos direto para o tema. Bora lá, gente? Então, olha só, primeira coisa importante é que você precisa ter sempre em mente que despesas públicas, senhores, estão sujeitas a um rigor imposto por lei do cumprimento obrigatório de 3 estágios ou etapas: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho, todo mundo conhece, é aquela parte inicial, é o começo do ciclo da despesa. Significa que o ordenador da despesa, ele vai dar uma ordem para que uma despesa prevista lá na lei orçamentária anual comece a ter o cumprimento de tudo aquilo que é exigido por lei para que haja, ao final, né, o recebimento da coisa, da obra ou do serviço. Então, primeiro passo é empenho. Agora, depois que ocorre o empenho, senhores, nós vamos ter a realização de uma licitação, geralmente. Da licitação a gente faz uma contratação, aí vai ter o contratado que vai executar a coisa. Esse contratado executa, cumpre a entrega, e aí então vai caber à administração pública fazer a liquidação. Então, para falarmos em pagamento e expedição de ordem de pagamento, a lei torna totalmente obrigatória a realização de prévia liquidação. Então, quando o contratado entrega a coisa, a obra, o serviço, a administração declara recebimento provisório e imediatamente inicia um procedimento que vai fazer o controle e a verificação daquilo que o contratado está entregando. Ou seja, gente, vai fazer a liquidação. Então, procedimento de controle e verificação é sinônimo de liquidação e é um estágio obrigatório para que haja o futuro pagamento. Joia? Quando a administração for realizar essa verificação, tudo que estiver em desacordo com a ordem normal, a ordem comum do cumprimento do contrato, vai permitir, por lei, tá, que o administrador glose. O que é glosar, senhores? Que ele deduza, que ele desconte valores que ele entende que devam ser descontados sobre aquele contratado. Depois de feito esse procedimento, ocorrendo glosas ou não, né? Aí então poderemos falar que aquele empenho já está liquidado. Falar que o empenho está liquidado é a mesma coisa que falar que o empenho está processado. E uma vez que ele esteja processado, senhores, significará dizer que aquele valor que a própria administração atribuiu, a própria administração calculou como devido àquele contratado, passou a constituir agora para ele um direito adquirido. Joia? Muito bem, senhores. Ocorrendo então, né, empenho, liquidação e pagamento, vai ter a liquidação e vamos alcançar essa condição do chamado direito adquirido para aquele contratado. Joia? Senhores, feita então essa liquidação, vai ocorrer o pagamento. Mas veja que importante, a lei 4320 e
que é a Lei de Orçamentos e Finanças, né? De conceitos e definições, e a Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, exigem sempre que só possam ser pagos empenhos que estejam liquidados. E eles deverão estar liquidados, senhores, até o dia 31 de dezembro do ano em que houve o empenho e a liquidação, tá? Então precisa ocorrer até o dia 31 de dezembro. Por quê? Porque a receita pública, que estava reservada para pagar aquele credor, para pagar aquela despesa, aquela receita, ela depende da validade da lei orçamentária anual. Porque o dinheiro é válido para pagamento, enquanto a lei orçamentária disser que está válido. E a lei orçamentária, gente, tem validade do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Joia? Então é isso, né? Para que haja um pagamento e a expedição de uma ordem de pagamento, empenho, liquidação e pagamento. Só que nós temos, senhores, alguns eventos possíveis que podem trazer um complicador dentro do nosso raciocínio. O primeiro deles, veja, é possível que algum fator, algum elemento, alguma causa esteja impedindo a realização da liquidação daquele empenho. Por exemplo, ocorreu, né, uma emergência, uma calamidade, ou as partes, né, a administração e o contratado estão em litígio, ou algum problema, né, atribuído a terceiro, né, um caso fortuito, uma força maior, e chegamos no dia 31 de dezembro e o empenho que foi declarado, por exemplo, em 2020, não foi liquidado até 31 de dezembro de 2020. Tá vendo? O que aconteceu? Nesse momento, aí então, vamos falar que aquele é um empenho não liquidado ou empenho não processado. E se nós tivermos um empenho declarado como empenho não processado, não é permitido expedir a ordem de pagamento. Outra possibilidade que pode acontecer durante a liquidação, senhores. Na fase da liquidação, eu havia comentado com vocês que o administrador está autorizado por lei a deduzir, a descontar do pagamento devido ao contratado tudo aquilo que estiver em desconformidade. Por exemplo, aquele contratado entregou quantidade inferior, ou entregou qualidade inferior, ou ainda, aquele contratado causou danos à administração pública que precisam ser reparados antes do pagamento. Ou ainda, aquele contratado cometeu infrações contratuais que levaram a administração, a administração pública a aplicar multas sobre aquele contratado. Todos esses valores, senhores, a lei autoriza que a administração pública desconte, deduza automaticamente do valor pendente. Então, num caso desses, é bem possível que aquele empenho venha a ser até mesmo a ser cancelado. Cancelado. Professor, é possível que um contratado saia como devedor ao final de uma liquidação? Claro que é. Eu vou contar um caso que talvez alguns de vocês ainda lembrem. No ano em que ocorreu a Copa do Mundo aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, havia sido contratada uma obra que seria uma pista suspensa para acesso direto para um estádio. E, faltando pouco tempo para a Copa do Mundo, essa obra desabou por completo. Esmagou carros, matou pessoas, certo? E, obviamente, um viaduto desabado não merece pagamento algum, né? Então, nesse caso, esse contratado não só não recebeu nada, como ainda foi severamente punido com multas de altíssimo valor e teve que ser condenado
a ressarcir a administração de todos os danos que ele causou. Joia? Então é possível que na fase da liquidação um contratado saia até mesmo como devedor. Agora, e no caso do administrador não completar, não alcançar, não concluir o pagamento devido? Como assim, professor? É o seguinte, havia comentado com os senhores, né, que a lei orçamentária anual tem validade do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Isso quer dizer que todo o ciclo da despesa precisa estar completamente concluído durante a validade da lei orçamentária anual. Caso ocorra a liquidação, o empenho esteja processado, mas não seja expedida a ordem de pagamento, então aquele credor, senhores, não precisa se desesperar, não precisa fazer nada. Ele vai ser automaticamente inscrito na lei orçamentária anual do ano seguinte, em um item da lei orçamentária anual, chamado dos restos a pagar. E aí, ao longo do ano seguinte, esse credor poderá vir a ser pago com as receitas que possam vir a ser autorizadas pelo Legislativo para o cumprimento e quitação dos restos a pagar. Tá, professor, beleza, entendi. Mas diga uma coisa, e se o camarada chegou no dia 31 de dezembro, teve o empenho declarado, ele entregou a coisa, só que a administração que não fez a liquidação. Mesma coisa, ele vai ser inscrito no orçamento seguinte também em restos a pagar. Só que ele vai ser inscrito tendo um empenho não processado. Daí então, para que ele possa vir a ser pago como um credor de restos a pagar no próximo ano, vai ser necessário que, antes de tudo, o empenho dele venha a ser liquidado. Joia? Então vamos lá, gente, recapitulando. É necessário, então, cumprimento de ciclo com empenho, liquidação e pagamento. Então, do empenho não ocorre pagamento, do empenho não ocorre expedição de ordem de pagamento. É obrigatório que haja o ciclo intermediário da liquidação, onde será verificado o direito adquirido daquele contratado para que o administrador possa saber, então, o valor exato. Daí, então, havendo empenho processado, que é a mesma coisa que empenho liquidado, será possível expedir a ordem de pagamento, que vai concluir o ciclo da despesa, permitindo, então, que aquele contratado receba através de transferência. Geralmente transferência eletrônica direta no item que ele deixou esclarecido no momento de sua contratação. Então ele vai ser remunerado por transferência eletrônica da forma estabelecida lá no seu contrato. Beleza? Então com isso, os senhores viram comigo. Pagamento, expedição de ordem de pagamento, direto ao assunto, sem enrolação, e você percebeu o fundamental estágio da liquidação dessa despesa, liquidação desse empenho. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima aula.